céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafim também arcanjos, maravilha ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja Deus. Uma noite tão oportuna para nós podermos estar meditando na palavra, fazendo nossas orações e também participando da nossa comunhão, não é isso, irmãos? A comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos. Então, eu quero desde já agradecer aos que estão conosco pela primeira vez. Quero que vocês se sintam bem na casa do Senhor, que vocês possam receber aí agora um abraço de quem estiver perto de você, em nome de toda a igreja, viu?
que a igreja possa ser representada pela pessoa mais próxima de você aí. Então eu gostaria que você saísse do seu lugar e que você dissesse para a pessoa que está aí próxima de você: Jesus te ama. Fala aí, Jesus te ama. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse momento, termos a oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, diante da tua presença. Nós sabemos que existe agora, meu Deus, uma grande apreensão em todo o povo brasileiro, meu Deus, de poder saber e conhecer o resultado que vai sair aí das urnas, meu Deus. Mas eu quero te pedir, ó Pai, para que por esses instantes aqui nós possamos deixar, meu Deus, estas coisas de lado, meu Deus, a fim de que nós possamos nos debruçar e nos colocar diante da tua presença. Porque ainda, meu Deus, que haja interesses, ainda que haja boa intenção dos homens, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, meu Deus. Se o Senhor não trabalhar por nós, em vão nós estaremos envolvidos com todas as nossas atividades, meu Deus. Então, Pai, enquanto uma grande multidão, Senhor, fica olhando para os resultados, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos olhando para o céu, meu Pai. E nós te pedimos para que o Senhor possa, meu Deus, conservar em nosso coração esta fé, a fim de que nós possamos esperar sempre de tuas mãos, Senhor. Para isso nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os pecados do nosso povo, meu Deus, e faça, meu Senhor, com que a tua misericórdia e a tua bondade seja derramada sobre todas as famílias, derramada, meu Deus, sobre todo este lugar, Senhor. Estende a tua mão do céu, sê propício às nossas vidas. Fala conosco nesta hora, de maneira que nós possamos ser consolados, que possamos ser, meu Deus, abençoados com a tua palavra, Senhor. Pois assim, ó Deus, nós oramos, certos e gratos por tudo, agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga comigo amém. E você pode aplaudir bem alto Jesus. Escolha Ele, escolha Jesus nesta hora. Escolha Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo uma leitura aqui. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferindo e queimando. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram,
nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e também a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. A história de Davi é uma história muito conhecida. As crianças, elas já, nas suas primeiras experiências na igreja, já conhecem a história desse homem que teve uma experiência realmente diferenciada com Deus. Davi pôde experimentar coisas e momentos especiais na presença do Senhor. Ele pôde perceber que Deus era mais do que uma história. Deus era mais do que uma religião. Ele pôde perceber que Deus era presente com ele no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele fez da sua vida uma vida com Deus. E por isso ele pôde ter uma experiência diferente de muitas pessoas que reconhecem a existência de Deus, mas trata Deus como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto. A Bíblia fala que Deus é muito mais do que isso. A Bíblia fala que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador do céu, é o Criador da terra. A Bíblia fala que Deus, Ele fala conosco, e Ele também pode ouvir as nossas vozes quando nós o buscamos em oração. A Bíblia fala que Deus é muito mais do que um objeto, porque Deus, Ele anda conosco, onde nós estivermos, Ele também conosco lá estará. Então, a Bíblia nos leva a buscar sempre uma experiência muito próxima do Criador. E o Senhor Jesus, Ele veio justamente para revelar para nós e abrir a possibilidade de nós termos essa experiência gloriosa com o Pai. Disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos experimentar estas coisas preciosas diante de Deus. E Davi, então, através dos seus momentos ali especiais, e esses momentos, às vezes a gente fica pensando assim, né? Será que vai acontecer algo sobrenatural para que eu possa ter uma experiência com Deus? E é nisso que muitas pessoas se enganam, porque as nossas experiências com Deus, nós temos no nosso dia a dia, nós temos nas nossas atividades cotidianas, né? E Davi percebeu logo. Davi no início era um pastor de ovelhas, e ele pôde perceber que enquanto ele pastoreava as ovelhas, Deus estava com ele, e ele pôde perceber que ele podia falar com Deus, e Deus podia ouvi-lo, e Deus podia falar com ele. E ele pôde perceber que ele podia, mesmo no campo, aprender muitas coisas com Deus
e ter ali momentos de comunhão com Deus. No dia a dia dele, não precisou nenhum acontecimento diferenciado. E a Bíblia fala que depois de Davi ter tido ali uma boa fase da sua vida como pastor de ovelha, ele foi levado a uma experiência de se tornar uma pessoa envolvida com as conquistas de guerra. Deus abençoava ele. Ele ia contra o inimigo e Deus entregava os inimigos, os grandes exércitos. Deus entregava os exércitos com mais equipamentos, com mais armas, com mais estrutura, na simplicidade das coisas que Davi tinha. Davi, a Bíblia fala que ele teve ali uma experiência de vencer um soldado diferenciado. Ele venceu um gigante que vinha todo aparamentado com armas sofisticadas de guerra, e ele venceu esse gigante com uma simples ferramenta, uma funda e uma pedra. E a Bíblia fala que Davi então ele foi experimentando e ele foi sendo bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. E por que ele era bem sucedido? Porque as guerras que Davi ele lutava eram guerras das quais o Senhor tinha interesse. Eram lutas nas quais o Senhor estava com ele, podendo dar a ele vitória. Mas você sabe que todos passam por experiências das quais às vezes nós não desejamos, nós não imaginávamos. E Davi também, no meio dessas conquistas, ele acabou levantando no coração do rei um espírito que era contrário. O rei, ao invés de se agraciar dele, acabou tendo um espírito enciumado, um espírito de revolta contra ele, e por causa disso, Davi teve que experimentar um tempo do qual ele não imaginava, ele não esperava. De pastor de ovelha e de grande líder do exército do rei, Davi passou a ser um foragido. Davi teve que fugir, teve que se afastar, teve que deixar tudo aquilo que ele conhecia, viver num lugar que era diferente ao costume dele, com pessoas que eram desconhecidas dele, e ele então teve que buscar refúgio para poder sobreviver àquela situação difícil, porque a vontade do rei era de aniquilá-lo, era de matá-lo. Então a Bíblia fala que Davi, ele para poder se livrar definitivamente da perseguição, ele buscou um exílio no rei filisteu, que era inimigo de Israel, inimigo de Saul. E por causa disso, pelo abrigo que ele recebeu do povo filisteu, Saul então se acomodou um pouco na sua perseguição. E com essa acomodação de Saul, com as coisas um pouco mais calmas, um pouco mais pacíficas, Davi então ele resolve se estabelecer com uma parte de homens que se tornou então seu exército. Resolveu se estabelecer nessa cidade aqui de Ziclag, e junto com ele estava ali um pequeno exército de 600 homens, e ele passou a morar, ele, suas 2 esposas e também o seu exército, junto com suas famílias, passaram a morar então nesta cidade, debaixo de toda uma estrutura do povo filisteu. Veja que Davi era israelita, mas por causa da perseguição foi morar em território, dominado pelos filisteus. É como se hoje, por exemplo, nós olhássemos para essa região dominada pelos filisteus, como se nós olhássemos hoje para o mundo, Então, Israel significa, por exemplo, nós olharmos
para a igreja. E o mundo filisteu seria a mesma coisa que nós olharmos para o mundo no qual nós fazemos parte. Então diz a Bíblia que quando Davi estava ali morando naquela cidade, ele tinha desejo de dar continuidade àquele processo de vida que ele tinha, que era de conquista, de poder lutar. E quando os filisteus saíram para uma peleja, para poder conquistar uma região, Davi então se uniu ao exército dos filisteus, junto com os seus 600 homens, e eles então iam em direção a essa batalha, iam em direção dessa peleja. Ele estava acostumado com isso, juntava os seus homens, iam para a guerra, venciam a guerra, e depois voltava para casa. E quando voltava para casa, era recebido, com as honras da vitória, era recebido com a alegria da família, do seu povo. Então Davi, ele estava pensando nisso, mas acontece que nessa jornada de guerra, aconteceu tudo diferente. As coisas, elas escaparam do controle de costume. No meio do caminho, os filisteus ficaram desconfiados dos soldados de Davi. E eles então disseram para o rei da Filístia: olha, é melhor a gente deixar eles para trás, porque lá na guerra, como eles são israelitas, eles podem se voltar contra nós. E ao invés de lutar conosco, eles podem lutar contra o nosso exército. E o rei então, instigado pelos seus príncipes, ele toma essa decisão. E ele fala para Davi: Davi, olha, você não vai poder seguir conosco. Você vai ter que pegar os seus homens e você vai ter que voltar para casa. Davi ficou muito chateado, porque ele gostava da conquista, ele gostava da guerra, porque ele sentia a presença de Deus no meio daquela guerra. Ele sentia a presença de Deus no meio da luta. Deus dava a vitória para ele, Mas diante dessa situação, Davi volta para casa com os seus soldados. E da onde eles estavam até chegar em casa, essa distância era mais ou menos por volta aí de uns 100 quilômetros, que eles tinham que caminhar a pé ou a cavalo, de acordo com a possibilidade. Então esse exército andou uns 100 quilômetros de volta para poder chegar em casa. Quando chegaram em casa, eles estavam esperando o conforto da família, estavam esperando o conforto da cidade. Mas quando chegaram, eles encontraram tudo queimado, tudo destruído, e não tinha ninguém lá. As pessoas, muitos estavam mortos. As mulheres não tinha nenhuma lá. Criança nenhuma tinha ficado lá. Havia um outro exército, o exército dos amalequitas, aproveitando da saída de Davi, eles entraram na cidade, queimaram tudo, mataram os velhos, pegaram as mulheres e pegaram as crianças e levaram escravos com eles. Inclusive, como você viu no texto, as duas mulheres de Davi foram levadas também, Ainoã e Abigail. Então foi uma desolação, foi uma grande tristeza. Por quê? Porque eles estavam acostumados a Deus dar vitória lá e Deus guardar aqui. Como você, quando você sai de casa para você trabalhar, você vai com aquela fé de que Deus vai abençoar o seu dia e Deus vai guardar a sua família, vai guardar a sua casa, Então você vai trabalhar, às vezes você vai para longe, você até faz uma viagem
de um dia, 2 dias, uma semana, trabalho, você vai, trabalha, você sente a presença de Deus, e quando você volta, lá está a sua família, tua esposa te esperando, teus filhos te esperando. Era assim, o costume era assim. Mas acontece que dessa vez não aconteceu assim. E é importante que você pense nisso, que as coisas não têm um roteiro costumeiro. A gente acha que tudo vai ser igual, né? Um dia é igual ao outro dia, e não é bem assim. As coisas, elas podem fugir do controle. O que está bom pode ficar ruim, e o que está ruim pode ficar pior. E nós então precisamos estar sempre na frente. O que será que deu errado? As pessoas perguntam: por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo assim? Por que será que as coisas tomaram esse rumo? Davi ficou pensando nisso. Mas por que aconteceu dessa maneira? Nunca aconteceu. Olha quantas guerras eu já fui. Nunca cheguei em casa. O que aconteceu? Por que Deus permitiu? O que será que eu fiz? E acontece que realmente ele tinha feito. O que ele tinha feito? Das outras vezes, quando ele saiu para a guerra, ele saiu para uma guerra na qual Deus fazia parte dela. E agora ele estava saindo para uma guerra da qual Deus não fazia parte dela. Ele estava lutando não pelas causas de Deus, ele estava lutando pelas causas dos filisteus. Sabe, existem coisas na nossa vida, e nós precisamos identificá-las, nas quais nós temos em comum a presença de Deus. Quando você, por exemplo, luta pela sua família, diga família. Quando você luta pela sua família, o que você tem em comum nessa luta? A presença de Deus. Deus é com você. Quando você luta pelo seu sustento, diga sustento. O que você tem em comum nessa luta? A presença de Deus com você. Você não vai sozinho, Deus vai com você. Quando você luta pela sua saúde, o que você tem em comum nessa guerra? A presença de Deus com você, porque Deus é o Deus que te sara, é o Deus que cuida. Então tem coisas, tem lutas que nós lutamos e nós temos em comum a presença de Deus. Mas existe coisas no mundo, diga no mundo, das quais Deus não tem interesse nenhum. E as pessoas vão lutar, as pessoas vão batalhar para conquistar coisas das quais Deus não tem interesse. Como por exemplo, tem muitas coisas nesse mundo que é pura vontade da carne. Pura vontade da carne. Deus não tem interesse nisso. Tem muitas coisas nesse mundo que é pura vontade do próprio mundo. E Deus não tem interesse, porque a Bíblia fala que este mundo é inimigo de Deus. Tem coisas nesse mundo que nós vamos de encontro a elas, e nós lutamos grandes pelejas, grandes lutas, gastamos tempo com isso, por causa de uma fama. Nós queremos ser famoso, nós queremos grandes conquistas, nós queremos alçar grandes voos, nós queremos aparecer, nós queremos ser manchete, nós queremos receber destaque, e nós não vamos ter em comum nessas lutas a presença de Deus conosco. Aquela guerra não era uma guerra de Deus, aquela guerra não era uma guerra de Israel, aquela guerra era uma guerra dos filisteus. Você precisa entender isso, e você precisa fazer uma separação.
das coisas nas quais Deus está e nas coisas das quais Deus não tem interesse. Você vai, ao invés de você ter a presença dele, você vai sentir o distanciamento dele. Davi sentiu o distanciamento. Primeiro, o maior soldado da época, o soldado mais famoso, o único que enfrentou um gigante, foi rejeitado para a batalha, foi mandado de volta para casa para sentar no banco de reserva. Olha isso, pessoal. Ele já percebeu que Deus não era com ele. E quando ele chegou em casa, ao invés dele ver tudo no lugar, tudo guardado, tudo estava desmontado. Tudo estava desmontado. Quando nós lutamos causas das quais Deus está conosco, Deus não só nos abençoa, mas Ele também nos guarda. Diga: Deus abençoa e guarda. Era assim, eles saíam para lutar, chegavam em casa, quem estava lá? Somente as mulheres, os idosos. Os inimigos podiam ir lá também, mas não iam. Por quê? Porque os anjos do Senhor habitam ao redor dos que os temem. Os anjos de Deus estavam lá. Quando você luta por causas, pastor, então eu não devo lutar? Claro que deve. Você deve lutar. Mas você deve lutar por coisas nas quais o Senhor deseja, nas coisas pelas quais o Senhor está. Você lutar para algo mais saudável para a sua família, uma coisa mais confortável, uma casa melhor, um carro melhor, uma alimentação melhor, uma vida melhor, Deus vai estar com você. Pastor, mas e se eu lutar pela riqueza? Se for pela riqueza para você usar com a sua família, Deus vai estar com você. Deus não é contra a riqueza. Se você lutar por coisas das quais o Senhor deseja, então a presença de Deus vai ser com você. Agora, você não vê quanta gente que luta? Eu conheço tanta gente que luta, irmão. E luta, hein? E luta, hein? E perde o marido. Luta, hein? Luta e perde a esposa. Luta, batalha, são pessoas batalhadoras. A pessoa fala assim: pastor, olha, eu estou trabalhando para dar o melhor, eu estou trabalhando para fazer, e perde os filhos. A esposa é levada embora, o marido é levado embora, os filhos é levado embora. A pessoa chega em casa, o marido não está. Chega em casa, a esposa não está. Chega em casa, os filhos foram levados pelo inimigo. A esposa está na mão de um outro homem, o marido está nas mãos de uma outra mulher, os filhos estão nas mãos dos traficantes, da prostituição. Mas onde você estava quando Deus chegou do jardim do Éden e viu que o Éden estava diferente? O que Deus fez? Deus chamou Adão. E Adão não apareceu. Deus estava acostumado em aparecer e Adão já está ali. Mas acontece que Adão saiu fora do roteiro. Adão, ele foi fazer uma coisa da qual Deus não estava. E aí quando Deus chegou e chamava por ele, ele não aparecia. E por que Deus estava em busca dele? Porque Deus viu que o Éden estava diferente. E aí quando Adão apareceu, Deus perguntou para ele: Adão, o que foi que tu fizeste? A pessoa chega em casa e fala assim: puxa, olha, eu faço tudo,
eu dou o meu sangue, eu dou a minha vida. Por que que Deus não está me ajudando? Por que que Deus, onde estava Deus? Quando nós estamos lutando as causas, as guerras dos homens, Deus não tem responsabilidade conosco. Mas quando nós estamos lutando e guerreando pelas coisas de Deus, Deus nos abençoa e guarda. Diga comigo: Deus abençoa e guarda. Você pode trabalhar, Deus vai guardar a sua casa. Você pode viajar, Deus vai guardar a sua casa. Pode até, diz a Bíblia, pode até vir a tempestade, pode vir um furacão, pode vir um vento forte, pode vir um exército inimigo, mas se a casa estiver alicerçada sobre a rocha que é Cristo, ela não cai, porque Cristo sustenta ela. Então a Bíblia fala que eles chegaram, e diante daquele cenário, o que restava fazer? Tem gente que pergunta: o que eu faço agora? Agora? Chora. Fala para o irmão: agora você chora. Fala aí: agora você chora. Chora. A Bíblia fala que eles se entregaram a chorar. Sabe, mas quando você for chorar, chora. Não fica com aquele choro engasgado, não. Não fica com aquele choro comedido, não, que você chora um pouquinho agora, chora amanhã mais um pouquinho, semana que vem mais um pouquinho, passa 10 anos você está chorando, você está quase morrendo e você está chorando ainda. A Bíblia fala que eles choraram, mas choraram para valer. Choraram para poder desprender o coração, aliviar a alma. E depois deles chorarem, aí a Bíblia fala que então, no último versículo que nós lemos, no finalzinho dele, fala assim, ó, que depois de ter chorado, né? Aí a Bíblia fala assim: porém Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Então eu sei que você já chorou o que você tinha que chorar. Então eu estou aqui nesta noite para te dizer: se reanima no Senhor. Aleluia, aleluia. Pega firme no Senhor. Ele estava acostumado, quando ia para a guerra, perguntar para Deus: Deus, posso ir? Mas com os filisteus ele não fez isso. Aí a Bíblia fala, depois você lê em casa, na sequência do texto, fala que ele se reanimou. Ele estava chateado com Deus, na verdade, sabe? Por que ele estava chateado com Deus? Porque o rei se levantou contra ele. Porque o rei estava perseguindo ele. Porque ele estava passando um tempo difícil. Você está chateado com Deus, com alguma coisa? Você está? Fica chateado comigo. Fica chateado com alguém. Pega alguém para você ficar chateado, mas você vai ficar chateado logo com Deus? Você vai criar um problema logo com Deus. Cria um problema com alguém lá na rua. Cria um problema com alguém. De repente você bate, de repente você apanha, sei lá. Mas você vai criar um problema com Deus. Diga assim: Deus é a minha força e a minha fortaleza. Irmão. Deus é a tua força. Aí ele se reanimou. Ele viu a viola em caco. Aí ele se reanimou. Sabe o que significa esse reanimar aqui?
na sequência do texto você vai ver, ele manda chamar o sacerdote. Vai chamar o sacerdote e fala para o sacerdote falar comigo. Aí o sacerdote vem, se apresenta a ele e ele fala assim: escuta, pergunta aí para Deus, o que eu devo fazer? Se eu devo deixar isso do jeito que está, ou se eu devo ir atrás das nossas esposas e dos nossos filhos. O que você acha? Você acha que ele deve deixar do jeito que está? Deixa levar, que vá para o inferno. Não é assim? A pessoa, quando perde a esposa, fala assim: que ela vá para o inferno. Perde o marido, fala assim: que ele morra. Não é isso? Então ele perguntou: o que eu devo fazer? Pergunta para Deus: o que eu devo fazer? O que você acha que Deus respondeu para ele? O que você deve fazer com seu marido? O que você deve fazer com a sua esposa? O que você deve fazer com os seus filhos? Ô sacerdote, pergunta aí. O sacerdote perguntou para Deus e Deus respondeu: vai atrás, vai buscar o que é teu, vai lutar a guerra do Senhor, vai lutar onde eu posso estar contigo. Essa é uma guerra onde Deus está. Você vai lutar pela sua família, você vai lutar pela sua casa. 1000 cairão ao seu, nós lemos isso hoje, 10.000 a sua, e você não será. Deus vai abençoar e vai guardar. Aleluia! Você precisa aprender isso. Deus vai abençoar e vai guardar. Aí Davi chega para aqueles homens, 600 homens, fala assim: Deus está nos dando o inimigo nas nossas, antes de lutar, ele já tinha vitória. É assim que se luta, meu irmão. A gente não entra, nós, povo do Senhor, quem é de Deus aqui, levanta a mão. A gente não entra para empatar, e a gente não entra para a gente entra para entra para ganhar, irmão. Ele reúne os 600 homens e disse assim: Deus já deu o inimigo nas nossas, nós vamos buscar. Diz a Bíblia que eles andaram uns 20 quilômetros, deram com um rio. Tinha que ultrapassar aquele rio. Pensa comigo, 100 quilômetros para chegar já tinha andado 100 para voltar, são 200. Aquele estresse ali na chegada, a saída com mais 20 quilômetros, 200 homens disseram assim: eu estou morto, literalmente, eu estou morto, eu não consigo dar mais nenhum passo. Quantos sobraram? Tem gente que não consegue, tem gente que cansa, tem gente que desiste, mas a luta não pode parar. Se uns não conseguem, uns desistem, alguém tem que continuar. Então eles disseram assim: vocês ficam e nós vamos. Eles foram em 400. Diz a Bíblia, eles não tinham a direção, não tinham GPS, não tinha, o inimigo não tinha o celular para a gente localizar, e tudo era deserto. Deus preparou um dos inimigos que foram deixados para trás para morrer. Deus não permitiu que morresse. Eles encontraram aquele homem
alimentaram aquele homem, perguntaram para ele, e ele disse: eu faço parte do exército dos amalequitas. Nós acabamos de incendiar Ziclag, pegamos as mulheres, pegamos as crianças, mas eu fiquei doente, então eles me deixaram para morrer, e eles seguiram em frente. Irmão, quando Deus está com você, Deus usa até os inimigos para poder te abençoar. Eles poderiam ter matado aquele homem, não poderia? Não mata não, não mata não. Deus vai usar o inimigo para te abençoar, porque Ele está contigo na peleja. Amém? A Bíblia fala que eles receberam a direção daquele homem. Não só receberam, como aquele homem eles localizaram o exército inimigo. Eles travaram aquela guerra, venceram o exército inimigo, mataram todos os soldados, pegaram todas, não faltou nenhuma, pegaram todas as mulheres, pegaram todas as crianças e trouxeram de volta para... Onde é o lugar da esposa? Onde é o lugar do marido? Onde é o lugar dos filhos? Então vai para casa. Amém, irmão? É em casa. Deus vai te dar vitória. Você vai poder chegar no quarto de noite e dar boa noite para os seus filhos. Você vai poder ter ao teu lado a sua esposa, você vai poder ao teu lado ao seu marido. Mas quando que você vai conseguir isso? Quando você lutar suas guerras, quando você confiar nas promessas de Deus. Se alguém levou, vai buscar. E se alguém está querendo levar, não vai levar. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Pastor, estou muito cansado. Está cansado? Mas tem uma guerra para lutar. Pastor, não aguento mais. Pastor, já faz anos. Faz anos? 200 quilômetros? 100 para ir, 100 para voltar? Tem que lutar. Tem que se levantar. Tem que se animar. Se anima no... Não adianta se animar nas pessoas. Não adianta se animar nas coisas. Tem que se animar no... Deus vai te dar vitória. Quem crê nisso nesta noite? Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você está se desgastando bastante, e se você está fazendo tudo isso por causa da sua família, repensa nisso, tá? Não fica lutando por coisas que são humanas. Fica lutando por essas coisas não. Luta pelas coisas nas quais o Senhor está. A Bíblia, pastor, mas eu preciso acrescentar. Eu preciso acrescentar renda. Eu preciso acrescentar recurso. Então busca uma orientação na palavra. O que diz a palavra? Buscai o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Aos que precisam acrescentar, está aí a resposta. Busca Deus. Não, mas eu vou buscar o segundo emprego. Então, a hora que você chegar em casa, como será que vai estar lá? Eu vou fazer um bico de noite. Tá, vai fazer um bico de noite. Quando você chegar em casa, como é que seus filhos vão estar?
Então, sabe, é a palavra, irmão. Se Deus estiver com você, Deus vai te dar vitória. Agora, se você estiver sozinho, é por conta aí. Mas eu conheço uma pessoa que fez e deu certo. Eu conheço também, mas não é regra. Pode ser que dê e pode ser que não. O meu marido está muito chato. A minha esposa está muito chata. Dá uma canseira nele. Larga ele para lá. Larga ela para lá. Dá um gelo nela. Dá um gelo nela. Vamos ver se quando você voltar, se ela vai estar lá, né? Vamos ver se quando você voltar, ele vai estar lá. Porque tudo cansa, né? Fala para quem vai. Tudo cansa. Se você, onde que está na Bíblia que o marido deve dar um gelo na mulher? Onde está na Bíblia que a mulher deve dar um espaço no marido, uma canseira no marido? Mostra para mim que eu vou ensinar para o povo. Se você luta com as armas do mundo, o mundo é responsável pela tua vitória e pelo teu fracasso. Mas se você luta com as armas de Deus, Deus garante a vitória. Deus garante a vitória. Chega lá em casa, pega aquele seu chinelinho velho. Pega aquele seu chinelinho velho. Pega hoje, agora à noite, que não tem ninguém na rua. Pega ele e bota ele lá na calçada. Amanhã cedo, a hora que você levantar, você vai lá ver se ele está lá ainda. Amanhã, ao invés do chinelo, você pega seu marido, põe ele lá na calçada. No outro dia cedo, você vai lá ver se ele está lá ainda. Irmão, vamos lutar. Fala assim, vamos lutar. Mas com Deus, irmão. Com Deus. Porque Deus, Ele abençoa e Ele abençoa e guarda. Não adianta estar tudo guardado e ser uma pessoa amaldiçoada. E também não adianta ser uma pessoa abençoada e tudo largado, tudo destruído. Eu fui muito bem sucedido na vida. Foi. Quero conhecer a tua família. Perdi a minha esposa. Perdi meu marido. Então você foi bem sucedido no quê? Minha empresa, hein? Minha empresa. Nos meus estudos, hein? Puxa, eu cheguei aonde... mas sabe o que acontece? Essa é a Bíblia do mundo, tá? A Bíblia do mundo diz assim: quem tem o sucesso nos negócios, tem o fracasso no... Olha como você conhece a Bíblia do mundo. E quem tem sucesso no amor, tem fracasso nos... É a Bíblia do mundo. Mas Deus fala na palavra dele que Ele pode te acrescentar, Ele pode te abençoar e Ele pode te guardar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode. Se você nessa noite está precisando que Deus guarde, ou se você estiver precisando que Deus te dê vitória para ir buscar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se apresenta no altar. Nós vamos orar junto e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos apresentamos aqui diante do teu altar, Senhor, e queremos reconhecer, meu Deus, as nossas falhas, queremos reconhecer os nossos erros, porque nós sabemos, meu Deus, que às vezes nós
nos declinamos, nós nos entregamos e nos envolvemos, meu Deus, com tantas coisas deste mundo, Pai, e acabamos, meu Deus, deixando de lado as coisas pelas quais o Senhor, meu Deus, tem prazer nelas, meu Pai. Às vezes por causa da própria família, meu Deus, a pessoa se entrega ao trabalho. Às vezes por causa, meu Deus, da própria necessidade do sustento, a pessoa, meu Deus, ela se entrega, meu Deus, a tantas coisas e acaba deixando de lado marido, esposa, filhos. Então, meu Deus, eu quero nesta hora colocar diante de Ti, Senhor, todas estas famílias, Pai, que estão precisando, meu Deus, da Tua presença, famílias que estão desprotegidas, meu Deus, famílias que estão vivendo, meu Deus, sem a orientação da Tua palavra, Senhor, pessoas que estão, meu Deus, se entregando, lutando, meu Deus, buscando o bom resultado, mas estão fazendo isso, meu Deus, como todo mundo faz, estão fazendo isso, meu Deus, como a maioria das pessoas diz que é para fazer, Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, para que o teu povo possa buscar a direção do teu Espírito Santo, porque aquele que anda no teu caminho, meu Deus, ele é abençoado, meu Deus, ele alcança os resultados, meu Pai. A tua palavra fala que até de noite, enquanto a gente descansa, o Senhor trabalha por nós, meu Pai. Então, meu Deus, tem gente que perde a noite de sono, tem gente que entrega, meu Deus, o descanso para mais trabalho, Senhor, tem gente que entrega o dia do Senhor para mais trabalho, Senhor, visando, meu Deus, talvez um ganho melhor, talvez uma condição melhor. Meu Deus, as pessoas, elas estão até bem intencionadas, mas elas estão mal dirigidas, elas estão mal ensinadas. Ensina, meu Deus, a tua palavra, Senhor, que através, meu Deus, da tua igreja, que através dos púlpitos, a tua palavra, meu Deus, ela venha a ser pregada, e ela venha, meu Deus, a ajudar, Senhor, para que as pessoas, Pai, ao invés de estarem na igreja, estarem sendo derrotadas, mas que elas possam estar em tua casa, sendo, meu Deus, abençoadas e guardadas e abençoadas, meu Deus. Para isto eu te peço agora, meu Pai, toda família que estiver enfraquecida, toda família que estiver doente, toda família que estiver sofrendo, toda família que estiver passando por um trauma, passando por um cisma, meu Deus, eu peço para que nesta noite o Senhor possa entrar com providência. Venha abençoar, meu Deus, este casal, Pai, que está passando por uma luta, meu Deus, que está passando por um momento difícil, meu Pai, mas venha fazer com que um possa, meu Deus, lutar pelo outro, Senhor. Ao invés de haver, meu Deus, um abandono, uma rejeição, que haja, meu Deus, uma luta, que haja, meu Deus, um ânimo, que cada um possa se entregar e se animar em Deus para lutar a boa causa, para combater o bom combate. Tem gente que luta tantas guerras, mas não é capaz de combater o bom combate da fé, meu Deus. Então venha fortalecer, meu Deus, essa esposa com fé, venha fortalecer esse marido com fé, porque essa casa não vai cair, meu Deus, essa casa não vai ser derrotada, porque sobre ela está a tua palavra, Senhor, sobre ela está o teu nome, Senhor. Então venha, meu Deus, e abençoa, meu Senhor, as crianças, abençoa, meu Deus, este lar. Troca, meu Deus, o espírito que está nesta casa, o espírito, meu Deus, da revolta, o espírito, meu Deus,
do mal, o espírito, meu Deus, das trevas, o espírito, meu Deus, que faz com que esta casa fique, meu Deus, cheia de nuvens carregadas, de desentendimento, de discórdia. Meu Deus, manda esse espírito embora e coloca dentro desta casa o teu Espírito Santo, meu Deus. Coloca dentro desta casa amor, coloca dentro desta casa paz, coloca dentro desta casa companheirismo, coloca dentro desta casa, meu Deus, a presença do teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, tira esse espírito de desobediência das crianças, tira esse espírito, meu Deus, que está afastando os pais dos filhos, os filhos dos pais. Meu Deus, tua palavra fala que nos últimos dias seria assim: os filhos se levantariam contra os pais se levantariam, mas não na nossa, Senhor, não na nossa, Pai, porque na nossa, meu Deus, enquanto as trevas estão no Egito, na nossa tem a presença da tua luz, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esses relacionamentos, meu Deus. Onde houver uma fraqueza, onde o inimigo estiver sendo bem sucedido, nós te pedimos agora para que o Senhor venha desfazer as obras das trevas, meu Deus. Onde houver uma tristeza, onde houver alguém anulado, onde houver alguém, meu Deus, totalmente destruído, Senhor, volta a animar, meu Deus, este coração. Volta a animar, meu Deus, esta esposa. Volta a animar, meu Deus, este marido. Volta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Traz de volta o óleo sobre a cabeça, Senhor. Traz de volta a oração. Traz de volta, meu Deus, a alegria. Traz de volta a palavra nos lábios. Um novo cântico, um novo tempo, um novo momento, meu Deus, para esta casa e para esta família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, afasta, meu Deus, a mulher adúltera desse lar. Em nome de Jesus Cristo nós repreendemos, meu Pai. Afasta, meu Deus, o homem destruidor, o homem sanguinário. Livra, meu Deus, esta família do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra esta família, meu Deus, do terror noturno, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, enquanto o Senhor abençoa eles, meu Deus, no meio da guerra, meu Deus, guarda esta casa, Senhor. Guarda esta família, guarda este lar, Senhor. Meu Deus, aqueles que ruíram, aqueles que pereceram, em nome de Jesus nós te pedimos agora. Venha restaurar famílias, Senhor. Venha, meu Deus, reconstruir o lar, Senhor. Talvez esta pessoa, ela já está contando em ficar sozinho, em ficar sozinha, meu Deus. Mas o Senhor olhou e o Senhor viu que isso não era bom, meu Deus. Como de fato não é bom. Não é bom que ninguém fique só. Porque quando estiver dois juntos, se um cair, o outro levanta, meu Deus. É muito melhor a paga de dois do que um, meu Deus. Oh, meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, vem curar as feridas deste coração, Senhor. Venha, meu Deus, sarar as mágoas. Venha, meu Deus, em nome de Jesus, derramar de novo o orvalho do céu nessa terra que está seca. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, essa pessoa que entrou aqui hoje com o coração ressequido, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço para que ela saia daqui hoje com um coração novo. Esse marido saia daqui nesta noite apaixonado pela esposa.
Eu te peço para que essa esposa saia daqui uma mulher dedicada para o seu marido, meu Deus. Estende a sua mão e abençoa teu povo. Estende a tua mão e abençoa aqui no altar, Senhor. Abençoa as crianças que estão lá, meu Deus, recebendo também a tua palavra. Que nesta noite elas voltem para casa mais tranquilas. Que elas voltem para casa mais confiantes. Que elas voltem para casa glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Envia do céu. Levanta a tua mão para o céu. Sara esta terra, meu Deus. Sara esta família. Sara este lar. Restaura as ruínas. Levanta esses muros destruídos. Meu Deus, reconstrói essa cidade, meu Pai. Reconstrói essa família. Levanta do pó, meu Deus. Levanta, meu Deus. Tira do meio desse fogo. Livra, meu Deus, destas trevas. Tira do deserto e põe na terra boa, na terra prometida, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu recebo a bênção do altar e declaro sobre a minha vida o poder de Deus, poder de Jesus Cristo, que abençoa e guarda. Em nome de Jesus, amém. Quem crê pode aplaudir bem alto, Senhor. Aleluia. Se anima. Deus vai lutar a sua guerra. Deus vai lutar a tua causa. Se anima nele. Se anima nele. Deus entrou na sua peleja. Deus vai lutar a sua guerra. Essa guerra não é sua. Agora essa guerra é de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas manifestações do Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus, o dono da festa, Deus abençoe.